privilégio de estar aqui essa noite falando de Deus. É um prazer enorme, também uma responsabilidade tremenda. Não é fácil e quanto mais lá fora, né, que o mundo espiritual ele começa a se mover também e às vezes quer atrapalhar a nossa caminhada com Deus, mas assim como a pastora Eunice passou, eu passei também ontem. O inimigo quis se levantar ontem também, tirar a minha vocação, a minha vontade, o meu desejo. Só que eu não deixei, porque quando a gente está no azeite, não tem potestade nem principado que venha atrapalhar, porque Ele é o grandão da Galileia. Aleluia! Meu Deus! Antes de eu entrar na palavra, eu queria ler um versículo para os irmãos. Peço que me entenda. É uma coisa que assim, que precisa ser repassado para a igreja, em todas as igrejas. Por quê? Porque a gente, às vezes a gente faz as coisas descoordenadas, fora como Deus não aceita. E eu venho deixar primeiramente uma palavra que vem em Colossenses, capítulo 3, o 23 e o 24. Deixar essa mensagem para a igreja e mostrar um pouco do que a gente devemos fazer na vida cristã e lá fora também. Que ela vem falar assim: contudo, quanto fizeste, fazeis-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homem, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança a Cristo. O Senhor é quem estáis servindo. Então a gente, quando a gente está aqui, a gente tem que fazer as coisas como que é para Deus, não é para o homem. A gente tem que fazer para Deus. E às vezes a gente fica murmurando, sabe? A gente, não vou para a igreja por causa da pastora, eu não vou fazer as coisas que tem que ser feito na igreja, eu não tenho que fazer meus compromissos com Deus por causa do irmão. A gente tem que fazer tudo para o Senhor, de todo o nosso coração, porque é a Ele que nós servimos. Aleluia, Jesus! E eu venho deixar essa palavra aqui para que a gente possa refletir nas nossas atitudes. Primeiramente, a gente serve ao Senhor. Aleluia. Segundo, a gente tem que fazer tudo de coração, porque é para Ele e para Ele todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus! E eu agradeço pelo compreendimento desse versículo. Peço desculpa, não é direcionado, é um desabafo do meu coração, que eu vejo a gente perdendo muito tempo, sabe, de fazer as coisas boas para Deus, e a gente não faz por causa do nosso orgulho. Não deixe o orgulho lá afastar da presença de Deus. Aleluia. Faça de todo o coração, que é tudo para Ele. 1 Samuel, capítulo 20. Versículo 14 até o 17. Falo para vocês que não foi fácil a chegar essa mensagem. Não foi uma coisa simplesmente
tão fácil como eu imaginava, porque ontem o demônio estava injuriado. Se levantou no meu serviço, só que ele não consegue. A presença de Deus no nosso coração, a gente firme na rocha, ele não consegue. A gente tem que estar firme na rocha. Que vem falar assim: se eu então ainda viver, porventura não usará para comigo da bondade do Senhor, para que não morra, nem tampouco cortará jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarrigar da terra todos os inimigos de Davi. Assim fez Jonathan aliança à casa de Davi, dizendo: vingue ao Senhor os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar a Davi de novo, pelo amor que este lhe tinha, porque Jonathan amava todo o amor da sua alma. Davi, ele ainda não era rei, ele só era ungido ainda, ele não tinha tomado o trono. E Jonatas era um filho de Saul. E Jonatas chama Davi para fazer uma aliança. Que Davi, ele sabia que Davi ia ser rei. Ele sabia que Davi era ungido do Senhor, ia ocupar o lugar do pai dele. Mas por tanto Jonathan amava Davi, ele tinha um eterno amor por ele. Jonathan fez uma aliança com Davi, para que Davi não deixasse a descendência de Jonatas acabar. Então Davi fez essa aliança com Jonatas, porque naquele tempo, quando um rei era levantado a rei para ser governante, a família do outro rei, ela era toda exterminada da face da terra, para o rei reinar com segurança, sem medo de que os familiares do antigo rei se levantassem contra o rei atual. Então, foi essa aliança de Jonatas com Davi, que ele não exterminasse a descendência de Jonatas. E quando tudo se passou, Davi estava reinando tranquilamente, Davi estava em paz, ele estava reinando em seu reino, abençoado com a presença de Deus. Então o rei Davi se lembrou da aliança que tinha feito a Jonatas. Aleluia! E aqui ele vem falar na 2 Samuel, capítulo 9, versículo do 1 ao 4. Davi disse: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, como nome era Ziba. Chame-nos que viesse a Davi. E perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. E disse-lhe o rei: não há ainda da casa de Saul alguém para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E ele onde está? Perguntou-lhe o rei. E Ziba lhe respondeu:
está na casa de Maqui, filho de Aniel, em Lodebar. Vejamos aqui que Davi não queria saber o que Mefibosete tinha, que era o filho de Jonathan. Ele queria saber onde estava, para cumprir com a aliança que ele fez a Jonathan. Só que Ziba, ele veio falar aqui que ele era aleijado de ambos os pés. O Senhor manda dizer aqui nessa noite, Ele não está preocupado com quem você é. Aleluia! Ele quer te usar, Ele quer fazer a vontade dEle em você, irmão. Ele não está procurando se você é aleijado, se você é torto, se você é errado, se você é certo. Ele quer fazer a vontade dEle conosco. Então o rei mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Malqui, filho de Aniel, vinde Mefibosete, filho de Jonas, e neto de Saul. Para a gente compreender mais um pouco dessa história, a gente tem que se aprofundar mais um pouco lá no começo, para a gente saber quem era o filho de Jonatas. Mefibosete era o filho de Jonathan e neto do rei. Ele tinha 5 anos de idade quando o rei Saul, ele perdeu a guerra e foi morto. Então um dos soldados vieram para avisar que Jonatas e Saul estavam mortos. Então todos começaram a fugir, inclusive a sua ama, que era um exemplo, a babá de Mefibosete, ou a serva de Celina. E ele vem falar que quando ela estava fugindo depressa, pegou ele e no desespero ele caiu e fraturou as 2 pernas. Então ele foi habitar na cidade de Lodebar. Então ele não sabia que Jonathan tinha feito a aliança com Davi. Jonathan estava prevendo e ele sabia que o rei Davi ia reinar. Então ele fez essa aliança. O amor que ele tinha por Davi, Davi por ele, era quando o rei Saul estava planejando a morte de Davi. Jonatas era o comparsa de ajuda de Davi. Não deixava, ele sabia, ele ia lá e informava. Ele se preocupava mais com a vida de Davi do que com a vida do pai. Então ele faz essa aliança com Davi, pensando já lá na frente. Então ele veio ter esse filho, e mesmo aleijado, morando em Lodebar, um lugar árido, seco, deserto, um lugar de esquecimento, ninguém se lembrava mais dele. Às vezes Deus está chamando a gente, Deus fez uma aliança e a gente ainda está lá em Lodebar. A gente está querendo ficar lá no deserto. A gente está lá querendo ficar na terra árida. A gente está querendo ficar lá no esquecimento. Mas o Senhor chama nós para a presença. Porque Ele amou cada um de nós. Então, o rei manda chamar. E ele, quando chega lá, a comitiva para buscar ele fica com medo. Porque o rei veio me buscar e vai me matar. Mas mal sabia Mefibosete da aliança que Davi tinha feito com Jonatas, e Jonatas com Davi. Aleluia!
promessa e a aliança que os dois fizeram era que Mefibosete não ia perecer pelo rei. Porque antigamente os costumes era matar toda a descendência do rei antigo. E Mefibosete era neto de Saul, era neto de rei. Ele, a ausência do pai, ele reinava. Então Davi chama ele para ir para o palácio. E a Bíblia vem falar que ele sentou à mesa junto a Davi e os filhos de Davi. Aleluia! Glória a Deus! Uma coisa tremenda. Ninguém dava nada para o Mefibosete. Mas o rei que estava ali com a presença de Deus, que estava sendo usado por Deus, teve compaixão e amor e acolheu ele, sem discernir se ele tinha problema ou não. Ele amou da mesma forma. Aleluia! Ele veio falar que por amor de Jonatas, seu pai, você sentará à mesa comigo. Então, às vezes, a gente está preocupado com tantas coisas, e se esquece da presença de Deus na nossa vida. A gente deixa que as coisas desse mundo venham nos atrapalhar. Mas a gente tem que ter a presença de Deus, porque com a presença de Deus a gente vence tudo e tudo. Aleluia! Glória a Deus! Então a gente tem uma aliança. A gente tem uma aliança com Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus manda seu filho para que ele visse. Em Hebreus 9, ele vem falar 14 e 15. Muito mais, o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem macular a Deus, purificará a nossa consciência de obra morta, para servirmos a Deus vivo, ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, receba a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Então, cada um daqui de nós, a gente somos chamados para essa herança eterna. E é aqui que a gente está procurando e buscando. Porque o Velho Testamento, a Velha Aliança, ela vinha só não condenar, mas a nova aliança, assim Jesus Cristo veio para esmagar, julgar, condenar e humilhar de braços e não. A pegadinha. O Senhor Cristo veio para não esmagar, julgar, condenar e humilhar. Ele veio de braços abertos para salvar, para perdoar, para curar, libertar e sentar na mesa do rei. Foi para isso que ele veio. Ele não veio para nos condenar, ele veio para nos salvar e libertar e convidar a gente para sentar à mesa do rei. A nova aliança não somente nos dá acesso agora a Deus, como também nos proverá
um lar eterno em sua glória celeste. Aquele glorioso dia será a clímax e a consumação da salvação de Deus. É essa a aliança que Deus vem fazer através de Cristo Jesus para nós. Mas para isso a gente tem que estar na presença de Deus. A gente tem que fazer as coisas para Deus com amor, com carinho. Não é de qualquer jeito que Deus aceita, não. Então, é uma palavra breve, é uma palavra que, para mim, ela me mostrou muitas coisas, que quanto mais você lê a Bíblia, você acha defeito, mas nem você, nela não. Então, que essa palavra venha nos fortalecer, venha nos motivar e a gente saber que nada desse mundo a gente levamos. A gente só somos convidados para sentar à mesa com o Pai na vida eterna. É o que Ele quer, é a aliança que Ele fez com a igreja. Que a igreja não é uma pessoa, duas, é por todos os povos, sabe? Que o Senhor venha nos dar sabedoria e ficar firme na palavra de Deus, porque sem Ele nada acontece. Só Deus para nos tirar desse tormento que a gente vive, né? Essa semana eu vi uma notícia na internet e eu fui conferir. Eu tinha falado com um colega que as guerras iam chegar no Brasil. E ele falou que não. Aí vai o bendito do nosso presidente e solta uma palavra para Israel e Israel não aceita. E aí, o que está acontecendo? Israel está pedindo um pedido de desculpa e ele não quer desculpar. Imagine só, o povo de Deus, a gente olhando para a figueira é Israel, acontecendo essas coisas. E a gente está preocupado com bens materiais, a gente deve estar aqui preocupado com a nossa salvação, da nossa alma, porque a qualquer momento pode ficar tudo aí. E eu agradeço pela minha oportunidade, foi poucas palavras, mas é de coração que eu quero que todos aqui estejam sentados à mesa do Rei. Aleluia! Do Pai. Mesmo que a gente não se conheça direito lá, né? Não tem a intimidade que aqui nós temos, mas que a gente vá para o céu, vá morar com o Pai. Eu agradeço a minha oportunidade, estou me esforçando cada dia mais. E Deus ele vai mudando, vai juntando uma coisa lá do outro, até chegar ao ponto que Ele quer. Porque eu ouvi de um pastor, me falou assim, que Deus trabalha dessa forma, porque quando a gente estiver levantado, a gente não tem como cair mais. Mas se a gente for levantado de qualquer jeito, a gente lá na frente pode cair. Então, Ele está me usando aos poucos e eu agradeço por Ele. E que eu venho trazer essa mensagem para os irmãos e que fiquem todos na paz do Senhor. Que o Senhor Jesus leve vocês para casa em paz. E eu agradeço a minha oportunidade. Amém.